Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Caleb São Martins, envelopador e instrutor de envelopamento. E qual é a minha missão aqui? Ensinar pessoas a envelopar do zero até o avançado. E é isso que a gente vai fazer hoje em mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma aplicação de um material no capô do carro, focando na parte de acabamento, quebra de memória, para que vocês entendam algumas técnicas diferentes que a gente pode fazer na hora dessa aplicação. Então, cola comigo, a aula começa agora. Então galera, para a aula de hoje a gente vai contar com um material da Avery SW900, um material cast, né, material fundido, diferente da grande maioria dos materiais que a gente trabalha normalmente, que são materiais calandrados, né, ou seja, fabricados por meio de calandras. Esse aqui é diferente, o processo de fabricação do material é diferente, composição de cola é diferente e automaticamente existem algumas tecnologias que envolvem a aplicação desse material e vocês vão poder hoje compartilhar junto comigo um pouco do que está acontecendo aqui. Primeira coisa, eu estou aqui em cima do carro, né, como se eu estivesse dentro do carro mesmo, isso aqui é o capô, para ficar mais fácil a nossa dinâmica. O que a gente vai focar na aula de hoje? A gente sempre tem trabalhado com uma técnica que a gente chama de dobradiça. Dividimos o material no meio, fazemos um lado, fazemos o outro. Hoje a gente vai trabalhar com uma técnica diferente. Na nomenclatura eu gosto de dizer que é o lençolzinho, tá? Por que o lençol? Vamos imaginar que o nosso capô, ele é como a cama, como a nossa cama. Então o que eu preciso fazer quando eu vou colocar aquele lençol que tem aquele elástico nas pontas, né? A gente trava num lado, trava no outro e no outro. O que a gente forma com isso? Vamos... deixa eu pegar aqui um giz de cera, que eu vou poder apagar depois, para a gente entender o que está acontecendo aqui, o que está rolando, né? Então, eu tenho dois pontos principais aqui, tá? Eu vou ter como centro do meu capô, literalmente, né, o centro aqui. E o que eu tenho? Ó, eu tenho uma ponta que vai para lá, outra ponta que vai para cá. Uma ponta que vai para lá e a outra que vai para cá. O que eu estou formando aqui? Dois triângulos, né? Um triângulo para cá e um triângulo para cá. Então o que a gente vai fazer? Esse material ele tem um sistema anti-bolha, né? A gente tem várias marcas de material no nosso mercado. A Altac trabalha com Airflow, a Mactac com Bubble Free. Aqui a gente tem um sistema de fácil aplicação e a gente vai para ele, né? O que é? É um sistema na própria cola, anti-bolhas, ó. Ver se a gente consegue pegar aqui em detalhes, viu? Tá vendo esses quadriculadinhos na cola? Esse é o sistema anti-bolha. Aqui no próprio liner, ó, a gente consegue ouvir o barulhinho das ranhuras desse material. Como é que a gente faz a aplicação dele? Eu não preciso me preocupar em fazer a dobradiça, por ele ter esse sistema anti-bolha e por eu estar trabalhando com uma cola reposicionável, né? Então eu tenho a grande vantagem de poder tirar aqui o meu liner todo e fazer a aplicação direto na peça. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou remover o iniciozinho dele só, vai ficar mais fácil aqui, né? Aqui eu já não preciso mais dos ímãs. Deixa eu só conferir se está no tamanho da peça aqui. Aqui eu vou dar só uma travadinha para ele não correr. E a gente vai tirar todo o material. Então aqui, ó, o que a gente tem, ó, galera? Que legal, bacana. Ó, material com baixo taque inicial, ó. Então ele não tem um taque, poder de fixação muito grande no início do processo, a não ser que eu ative a cola.
Ativei a cola, ele está grudado. Não ativei a cola, eu consigo trabalhar com ele. Isso vai funcionar em todos os lados, então a gente vai começar triangulando esse material, deixando ele liso, né? Ó. E aí eu vou começar a travar. Como? Eu venho para a primeira ponta e travo ele. Ó. Trabalhar aqui com o auxílio do meu dedo, tá? Então, ó, já travei numa ponta e já está travado. O que eu vou fazer agora? Lençolzinho, né? Então, ó, venho para cá, segunda ponta, vou travar também. A parte superior já fica toda lisa. Na diagonal, mais uma ponta, ó, vou triangular o material aqui, mais uma quininha aqui, tá? Travado também. E agora mais uma. Tá? Travado também o material. Então, ó, a gente ainda não começou a espatular, né? Se vocês verem aqui, ó, o material está totalmente solto, ó, tá? Ó, o capô começa aqui, ele está totalmente solto, ó, mas já tem poder de fixação, né? Já está praticamente aplicado dentro da peça. O que acontece quando a gente fala sobre materiais de cola reposicionável? Se eu travar esse material aqui, essa cola não foi desenvolvida para que eu fique levantando e baixando. Por isso a gente sempre fala a importância, ó, de deixar o lençolzinho, ó, liso. Então, ó, travei o material. Ó, aonde eu espatulei, esse material está fixado. Vocês podem ver aqui agora, ó, já tem taque, já tem fixação. Não tá igual aqui, ó, como ele não tem nada aqui. Porque aqui eu ainda não espatulei. Aqui eu já espatulei, então esse material tá firme aqui. Qual tem sido um dos maiores erros da galera, não só com os materiais da Avery, mas também com os materiais da Altac, materiais da Mactac? Fazer a espatulagem sem a peça estar pronta para receber a espatulagem e querer reposicionar para arrumar algum errinho. Por exemplo, aqui ficou uma ruguinha. Aí vem aqui espatulando até onde dá, faz a ruga, quer levantar. Quando levanta, o que acontece? Marca de cola. Isso é culpa de quem? Não é do material. Isso é uma culpa tua, da aplicação. É um problema técnico de aplicação. Então, sempre tu vai deixar o material pronto para receber a espatulagem. No momento que ele está pronto para receber a espatulagem, ó, é só literalmente espatular. Ah, Caleb, mas eu estou chegando aqui e não está pronto. Então, quando não está pronto, eu não posso espatular. Eu só posso espatular se o material estiver liso, se ele estiver reto, pronto para receber a espatulagem. Então, ó, vamos lá. Continuando aqui. Estou vindo até aqui. Pô, aqui eu estou vendo que tem problema. Eu vou continuar para ter que reposicionar aqui? Não. Então, vamos deixar aqui. Vamos matar. Vamos lá para o outro lado. Ó, eu vou ir exatamente lá para o meio, onde eu estava, e vou vir do meio para fora, tirando todo o ar da peça. Olha aqui. Aqui eu posso reposicionar? Posso, eu não espatulei, ó. Olha como ele vem suave para cá. Deixo o material reto, tensiono ele, tá pronto. Tranquilo para receber a espatulagem, tá? Vamos lá, vamos continuar. Tô aqui, vamos continuar. Vamos embora. Ó, a espátula sempre 30 graus, deitadinha, angulada, ó. Não tá me pedindo nada diferente disso. Ok, cheguei aqui, ó, tenho excesso de material, tem acúmulo de material. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem duas opções. Eu posso tensionar esse material, força do braço, ou eu posso
simplesmente relaxar esse material aqui, ó, com um pouco de calor, movimentos circulares, ó, só deixar a coisa acontecer, ó. Relaxou o material, coloca 4 dedos em cima, 4 dedos em cima, triangula o material, faz ele encostar. Olha só como ele tá de boa vindo pra cá. Ó, já fez aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou usar o próprio carro lá como base e vou vir espatulando, tranquilo. Ó, criou excesso de tensão. Para que eu vou trabalhar com tensão? Soprador de novo. Ó, suave. Minha mão esquerda aqui, ó, ela não tá puxando o material para baixo. Ó, só relaxando o material. Relaxou o material, dá uma mexidinha nele, uma massagenzinha. Relaxa, encosta. Vamos embora. Já tá aqui de novo. O que eu tenho? Aquininho, cantinho, onde a gente tensionou lá. Mesma coisa. Relaxa o material. Movimento circular, espera ele esfriar. Vem com a espátulazinha. Resolve, finaliza. Fizemos um lado dessa maneira. Olha o que acontece. Conforme a gente vai soprando, o material vai, ó, ele vem abraçando a peça, ele vai entrando para dentro do capô. Ó, ele não quer encolher, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, do outro lado eu vou fazer usando força e calor. Ou seja, a maneira errada, tá? Vou usar calor aqui, ó, e já vou puxando aqui com a mão, que é o que a galera gosta de fazer, né? Para não ficar com ruga, para não ficar com nada. Eu já vou ir puxando e vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. Aqui eu tô puxando o material, tá? Então, vamos lá. Puxei o material todo para cá. Puxei ele. Aqui também eu vou puxar. Tirar essas rugas todas aqui, que nem a galera faz puxando aqui, ó. Puxando o material para baixo. A gente vê vários, como eu brinco, vários vídeos de YouTube, né? De pessoas que se dizem instrutores, dizendo que porque o material é bom, ele faz qualquer coisa e tal, e fazendo tanque de moto, esticando o material todo e coisa e tal. Então vamos ver o que aconteceria com esse material aqui depois do corte e o que acontece com aquele material lá. Mas a gente vai fazer todo o processo certinho. Apesar dessa metade aqui estar errada, a gente vai fazer a quebra de memória do material, a gente vai fazer tudo que precisa ser feito e depois eu vou mostrar para vocês a diferença de um lado e do outro. Um lado usando calor e a tensão a nosso favor e o outro lado usando força e calor, o que acontece. Para vocês entenderem o porquê e qual a diferença de esquentar o material, de tensionar o material e a diferença de excesso de calor e força, que é diferente de tensionamento, tá? Então vamos trabalhar com isso. E para isso eu vou desfazer aqui esse pedaço, para eu poder também dar uma esticadinha aqui, né? Fazer o errado também aqui desse lado. Vamos fazer o errado também desse lado aqui, porque a gente tem que mostrar a diferença e o que acontece com esse material, tá bom? Então, tá aqui, tá ótimo, tá feito. Agora, o que a gente vai fazer? O material já foi todo aplicado, a gente vai para a parte final, que é a parte de pós-aquecimento do material, né, que é a parte pré-corte. Como que a gente vai trabalhar com isso para fazer os cortes e tal, e poder fazer a quebra de memória e os cortes. Então, aqui eu vou terminar a aplicação do material nesse capozinho aqui, bem bacana. Terminar toda essa aplicação lateral e a gente vai direto para quebra de memória, que é uma questão tão crucial dentro do envelopamento, né? E que a gente vê que a galera tem muita dificuldade por N fatores
por N situações, e a gente vai falar um pouco sobre isso nessa aula, tá? Vamos lá então. Aqui ó, eu estou contando com um soprador da X-Fac, ele é de 2000 watts, tá? É um soprador que vai entre 350 e 550 graus. Hoje talvez seja um dos sopradores mais comuns que a gente tenha no mercado nacional. Então eu estou usando ele justamente porque o que acontece? Se eu trabalhar com o Stenio, com o DeWalt, a galera vai dizer, é por causa do soprador. Então a gente pegou um soprador simples, comum, que qualquer um de vocês pode ter acesso, tá? De uma marca boa e que vai atender qualquer necessidade de vocês. O que mais que eu vou trabalhar hoje aqui? Vamos lá. Deixa eu largar ele aqui. A gente vai trabalhar com um material também que é lançamento da X-Fac, né? Que é um termômetro industrial, tá? Ele tem aqui ó, para menos 50, vamos ver se o Vini consegue pegar bem aqui, menos 50 até 650 graus Celsius. Tem as distâncias aqui que a gente vai poder trabalhar de boa, né? Com infravermelho para dar um auxílio grande na hora de saber aonde que a gente está fazendo a leitura, tá? Então vamos para essa parte. O que a gente vai fazer aqui, galera? Primeira coisa, tá? Quando eu vejo a temperatura, ó, vocês estão vendo aí, a minha temperatura de aplicação, temperatura que a gente está hoje aqui na loja é 18 graus, ponto 4, tá? Então ela não está uma temperatura ideal de aplicação, que é entre 20 e 23 graus, tá? Então o que eu vou precisar fazer aqui? Uma ativação da cola do material, é a primeira coisa que eu vou precisar fazer antes de qualquer coisa. Então para isso eu preciso estar nessa temperatura, entre 23 e 26 graus. Como é que eu vou fazer isso? Ó, mais ou menos a gente vai ter uma ideia, ó, 21, 23. Vamos dar uma pré-aquecida no material, ou seja, não é nada absurdo, não é pegar não é pegar aqui pegar o soprador e sair esquentando tudo, né? Mas é uma leve aquecida em cima da peça, e com isso a gente também vai reespatulando o material numa distância bem razoável, justamente para que ele fique nessa temperatura. De repente, como a gente conversou até essa semana na nossa live, Caleb, mas eu moro no Nordeste, então tu já sabe que a temperatura de aplicação tua, ela pode estar inclusive acima da ideal, ela deve estar acima dos 23 graus. Então é importante que tu trabalhe num ambiente controlado, para que a tua cola ela não esteja sofrendo variação contrária do que acontece para nós aqui no sul. Aqui no sul, a cola ela cristaliza, ela fica dura, né? E fica com menos poder de fixação. Para o Nordeste, pela temperatura, ela fica com excesso de fixação, o que também pode ocasionar aquelas marcas de cola de reposição, principalmente no momento da reposição. Tenho toda certeza de que marca muito mais para quem está numa região de calor e acima de 26 graus do que quem está trabalhando na temperatura ideal entre 20 e 23 graus, tá? Então isso é bem importante, uma questão técnica, mas que vocês precisam se atentar. Agora a gente vai para o seguinte, vamos para a parte de quebra de memória, tá? Finalização dessa peça, e nós vamos fazer o seguinte, primeira coisa, eu vou focar aqui na nossa quininha, né? A gente sempre tem um carinho especial com as quininhas, mesmo sendo um material, um capozinho nosso, né, de trabalho aqui, a gente nunca quer ver ele mal. Então, fazer aqui a quininha e essa outra quininha também aqui. As duas aqui são bem amassadinhas, mas a gente já consegue ter um resultado bacana. Então aqui, como é que a gente vai proceder? Movimentos circulares em toda a parte onde eu vou fazer o corte, e sempre entendendo que a temperatura para quebra de memória, ela é qual? Comenta aí embaixo para mim.
Comenta aí na nossa aula qual é a temperatura de quebra de memória. Se tu sabe qual é a temperatura. Temperatura teórica, ela é de 90 graus, tá? 90 graus eu troco a característica do meu material para uma nova característica. Por ele ser um material termoplástico, ele sofre alteração nas moléculas e deixa de ser o que ele é em 2D aqui para passar a ser uma peça em 3D, que foi o que eu fiz ele ser aqui, o que eu fiz ele se transformar. Então o que acontece? Como é que eu tenho essa convicção, essa certeza? Não tem como descobrir isso tocando, né? Tem gente que faz, queimou, chegou a 90 graus. Impossível, não tem como. Então a gente precisa de um termômetro, e esse termômetro não pode ser esse termômetro do Covid, tá? Tem que ser um termômetro industrial. E a gente vai fazer isso aqui, ó, movimentos circulares e a checagem da peça. Ó, movimentos circulares e a checagem da peça. Tá vendo? Então, se eu chegar a 100 graus, por exemplo, 105 graus, tem algum problema? Não, não tem. Qual é o meu problema? Meu problema é passar de 120 graus, que o material queima, sofre queima do material, acima de 122 graus, tá? E abaixo de 90, ele não tem quebra de memória. Ele só esquenta, mas não quebra a memória. Então aqui, ó, já fiz essa primeira parte. Vou para a segunda. Ó, meu termômetro ele não pode ficar parado, né? E eu não posso pegar apenas uma área. Olha só que bacana. Então aqui a gente já está vendo que o material subiu acima dos 90 graus. O que a gente aconselha é que seja sempre entre 95 e 98 graus. Então, vamos lá. Fazendo a quebra de memória. Com um soprador potente, né? Porém também com nenhuma tecnologia absurda, nada que vocês não tenham acesso. Como eu já falei para vocês, a gente está falando tanto do termômetro como o soprador da X-Fac, onde vocês têm acesso facilmente aqui no Brasil. A gente tem fácil acesso tanto a um quanto a outra ferramenta. Outra questão bem importante, né, que a galera às vezes pergunta com relação à queima do material. Uma coisa bem legal é isso aqui, ó. Se eu esquentar aqui esse material, tá, para fazer aquele derretimento que a gente gosta de fazer, brincando e tal, olha só a quantos graus esse material chega sofrendo caloria aqui, tá? Ó, tá pegando bem o termômetro? Olha, a gente está a 150 graus. E vocês acham que realmente esse material está a 150 graus? Olha só agora. Olha quantos graus está. Olha isso aqui. A parte superior da peça está com 65 graus, eu consigo tocar. Vocês acham que se tivesse a 150 eu conseguiria tocar? Então não adianta também vocês terem a ferramenta e não saber usar, tá? Aqui a nossa peça que está solta, ela pega caloria facilmente. Aqui, ó, ela tá uma caloria absurda. Aqui, ó. Uma caloria absurda, ó, 122, 128. E se vocês olharem, o material não foi queimado ainda. Por quê? Porque ele está solto, ele não está preso a uma peça. Então, na verdade, ele não chegou nessa temperatura, tá? Então tem que ter bastante cuidado, saber utilizar o soprador também. É muito importante, tá? Porque às vezes a gente pensa, mas eu esquentei ali embaixo, derreteu e pronto. E não é assim que funciona, tá? Tem que saber utilizar a ferramenta. Olha só de eu esquentar esse lado, olha o que aconteceu com esse. Olha lá.
olha o que aconteceu com esse material aqui. Só de esquentar um lado. Por quê? Porque a gente trabalhou com ele com força e calor. Olha só. Olha as marcas do material. Olha ali. Ó a coisa horrível. Olha o que está acontecendo. Tudo isso porque foi feito da maneira errada. Foi aqui, ó, a gente tensionou o material. Olha o que acontece, ó. Sofre algum tipo de encolhimento? Algum tipo de marca, de mancha? Nada. Olha aqui aonde a gente esquentou o material e puxou. O que acontece? Ó, o material vai arrastando sozinho, ó. Olha só, que loucura, tá? Então assim, ó, a galera reclama que o material encolheu. Olha aqui, olha aqui, ó. Ah, deu ruga quando eu fiz. Será mesmo que foi o material o problema? Olha só. Será que foi o material? E agora eu pergunto para vocês, e se eu tivesse feito, tá? Como a gente tinha imaginado aqui, se eu tivesse feito a quebra o corte desse material, vamos lá, vamos ver o que acontece? Vou cortar todo, inclusive. Vamos ver o que acontece aqui. O que iria acontecer se vocês já viram ou já fizeram alguma aplicação que aconteceu isso? E aí muita coisa vai ficar mais clara para muita gente. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que aconteceria se a gente tivesse feito a aplicação dessa maneira. O que vocês acham que vai acontecer quando o sol chegar? Como a gente brinca aquela música, quando o segundo sol chegar. Olha só, vamos ver o que vai acontecer? Vocês estão preparados? Olha só. Deixa eu largar o meu termômetro aqui. Isso aqui é o sol. Ó. Pode filmar direto ali, Vini, o capô. Ó, isso aqui é o sol. Aonde eu apliquei, onde a gente fez a quebra de memória. E aonde a gente não fez a quebra de memória. E aonde a gente trabalhou com força e calor. Olha só. Pequeninito. O que acontece quando o sol pega? Ó. Alguém já viu esse tipo de aplicação? Já aconteceu isso com algum de vocês? Olha só, galera. O que acontece quando vem o sol? Ó. É problema do material? É problema da limpeza? Não. É falta de técnica. É problema na aplicação, galera. Olha só. Olha o que acontece. Material todo encolhendo. Todo encolhendo. Ó o encolhimento do material. Aí. Olha aí. Olha o que encolheu. Aí. Olha o que aconteceu com esse material, galera. Por que isso? Por quê? Porque a gente trabalhou nessa lateral com força e calor, tá? Força e calor, ó. Vai acontecer isso a vida toda. Aí vocês imaginem se isso aqui é um tanque de moto. A parte inferior do tanque da moto, como é que ia ficar? Ó aqui. Ó o solzinho batendo. Aquele solzinho do meio-dia, olha o que acontece com o material. Não tem como o material ficar no lugar, não tem como. Ó, vamos pra cá, vamos fazer o corte aquele da quininha. Bonitinho. Cortezinho, um luxo, como a gente brinca, né? Flor de especial aqui, ó. Ó, lindo, aquele de YouTube. Muito legal. E aí vem o sol. O que vai acontecer com esse material? Olha ali. O que vai acontecer com ele? Olha aí. Olha o que aconteceu com ele. E olha só. Olha como ele corre, olha como ele foge. Ele não quer ficar aqui. Por que esse material não quer ficar aqui? Porque ele foi trazido para cá com força e calor. Ele foi forçado a vir para cá. Ele não quis vir para cá. Eu não pedi para ele, meu amigão, por favor, fica aqui nesse cantinho. Ou fica aqui que eu tô te mandando.
como a gente fez lá do outro lado. Vamos provar isso? Vamos lá. Vou cortar aqui. Vou fazer o mesmo corte. A galera não dizer que eu fiz um corte diferente. E vamos esquentar o material. Vamos ver o que vai acontecer com ele? E aí eu vou dizer para vocês assim, ó, vocês decidem até que hora quer que eu fique aqui, se até borbulhar, como está acontecendo, ó. O que a gente precisa fazer? Tá aqui, ó, o material já queimou de tanto calor. Aí, fazendo bolha. E daqui não sai, e não vai sair. Tá? Claro, diferente do material da Altac, esse material da Avery, ele não vai modelar aqui, ó. Se a gente quiser derreter ele não vai. Ele queima, mas não modela, ó. Tá vendo? Ele queima, mas não modela. É diferente, são características totalmente diferentes de material. Mas memória reversa, memória, quebra de memória, princípios de aplicação, todos os materiais são iguais, tá? Trabalhou com força e calor, ah, mas é material cast. Força e calor. Vocês já devem ter visto, né, algum videozinho, a galera esquentando o material e tal, papapá. E de repente até vocês podem falar assim, ah, mas eu vi um vídeo teu, Caleb, fazendo um retrovisor assim. Sim? A gente brinca com relação a isso, inclusive no próprio vídeo a gente fala, ó, mais uma brincadeira fazendo um retrovisor. Mas aquele retrovisor não é um retrovisor que eu posso fazer e colocar na rua para um cliente meu andar, porque não vai dar certo, galera. Quando eu estico o material dessa maneira aqui, daquela maneira, fazendo um tanque de moto ou até mesmo um retrovisor, o que eu estou fazendo é esticar também a minha cola do material. Tá? Então dá uma olhada aí, fica olhando para essa cola do material. Se eu esquentar aqui, ó, se eu esticar esse material, como eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou esticando o filme e eu estou esticando a cola. Então olha o tamanho que fica as ranhuras da cola, dá uma olhada aqui. Dá uma olhadinha mais, ver se consegue pegar bem aí. As ranhuras da cola, elas ficam enormes ali, tá? Se vocês pudessem ver isso no microscópio, aqui e aqui, por exemplo, é um tamanho totalmente diferente. Isso aqui é uma colmeia enorme, aqui uma bem pequenininha. Quando eu faço isso com o material, quando eu estico o material, olha só. Eu estico também a área de cola do material. E se eu esticar a área de cola, o que eu estou fazendo com essa cola? Estou diminuindo o poder dela de fixação. Estou diminuindo área de aplicação. E isso faz com que automaticamente ela perca poder. Se ela cola, por exemplo, 100 quilos e eu esticar ela não vai aguentar os mesmos 100 quilos. Ela está pegando uma área maior com os mesmos 100 quilos. Então ela já não vai ter mais 100%, ela já passa a ter 80, 75, 70, depende do que vai ser tensionado, do que vai ser esticado. Lembrem-se a diferença. Tensionamento. É só olhar para o lado que vocês estão olhando aí para o lado esquerdo. Isso a gente está falando de tensionamento. Isso a gente está falando desse outro lado de esticar o material. Então aqui, ó, eu vou inclusive terminar esse corte aqui e vou cortar assim, ó, rentezinho, tá? Não vou fazer nenhum corte para dentro, ah, mas ali o Caleb amarrou e tal, não. Ó, vou terminar esse corte aqui, assim mesmo, bem grosseirão, tá? Para vocês poderem ter essa demonstração aqui, ó. Tá? Bem grosseirão mesmo, tá? Igual a gente cortou o outro lado aqui. E aí a gente vai esquentar um pouco aqui, ó. Não há encolhimento do material, por dois motivos. Primeiro, a gente trabalhou com tensionamento, tá? Então é aquela técnica que eu mostrei para vocês, o lençolzinho abraçando a peça, ó. Não, eu vou ficar aqui a vida inteira e isso aqui não vai se mover daqui. Tá? Não vai. Ao contrário disso aqui, ó.
que vai sempre trabalhar e vai sempre encolher, porque a gente trabalhou com força e calor. Olha tudo que encolheu, ó, tá no formato aqui. Olha tudo que encolheu aqui, tudo que houve encolhimento. E que muitas vezes durante a aplicação a gente nem percebe que isso acontece. A gente faz essa esticada, faz essa puxada e não percebe esse dano que a gente está causando na película, tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Essa aula foi uma aula mais voltada para uma advertência em relação à força e calor e a forma correta de como fazer a quebra de memória. Então a gente trabalhou até agora com um material SW900, um material cast, que a galera diz que faz milagre por si só, mas a gente já viu que aplicado da maneira correta, a gente não tem problema, assim como qualquer outro material aplicado da maneira correta. Mas se a gente aplicar de maneira errada, a gente também vai ter problemas, tá? Por que eu fiz questão de mostrar este problema? Porque eu acredito que este problema é um dos maiores problemas que a galera sofre. Isso pode ser no capô, isso pode ser num retrovisor, isso pode ser numa maçaneta, pode ser num aerofólio, pode ser num teto. N peças. Eu tenho absoluta certeza que já aconteceu contigo, que está assistindo a minha aula hoje. E se já aconteceu, eu vou te pedir um favor. Comenta aqui embaixo, bota nos comentários o que já aconteceu, em qual peça já aconteceu. Pode colocar a tua risada. Ou, se ainda não é algo que saiu da tua rotina e tu aprendeu nessa aula o que tu estavas fazendo errado, coloca aqui embaixo também. Vai ser de enorme alegria para nós saber que a gente pode te ajudar em mais uma etapa importante da tua vida de crescimento para entender a diferença entre tensionamento, relaxamento de material com calor e utilização de força e calor. Então aqui a gente quebra alguns mitos com o trabalho utilizando soprador, utilizando tensão, mostrando como funciona a quebra de memória. Lembrando, vocês precisam de um termômetro, tá? Então precisa de um termômetro para poder fazer a quebra de memória. Lembrem-se que derreter o material não é garantia de quebra de memória. A parte superior da peça, a parte onde o material está acoplado, pode sofrer variação de temperatura, como a gente comprovou aqui nessa aula, tá? E lembrem-se de que força e calor não combinam, mas trabalhar com o calor, relaxando o material e saber utilizar ele, as características dele ao nosso favor, vão nos dar uma aplicação longínqua, ou seja, uma aplicação longa, sem grandes problemas, sem problemas quando sair no sol, sem problemas quando a cola soltar. Então a gente viu uma aula muito completa, falando desde temperatura de aplicação até quebra de memória. Espero de verdade ter ajudado vocês. E eu tenho um convite especial para quem não me conhece ainda, para quem está chegando aqui, colando comigo, colando com a gente. Amanhã, no meu Instagram, às 8 e 8 da manhã, eu tenho um programa que se chama Café com Envelopamento. É uma live que eu abro bem descontraída, todos os dias, de segunda a sexta-feira, tomando um café e conversando sobre envelopamento, tirando dúvidas da galera. Nesse canal eu tiro todas as dúvidas, seja meu aluno ou não, seja um aluno aqui do YouTube ou um aluno da nossa plataforma privada, não importa. Eu tiro todas as dúvidas da galera, dúvidas técnicas, curiosidades, tudo que vocês queiram saber sobre treinamento, sobre envelopamento, sobre materiais, sobre marcas específicas, sobre formas de aplicação, sobre peças, enfim, tudo que vocês quiserem. Eu vou estar lá amanhã, te esperando às 8 e 8 da manhã no meu Instagram para a gente tomar um café, conversar. É bem simples, bem fácil de participar, tem a caixinha de perguntas ali do lado, a interrogaçãozinha. É só entrar ali e fazer a tua pergunta, eu vou fixar lá na tela e vou responder. Ou então, pela câmerazinha com sinal de mais ali, onde a gente entra, divide a tela e consegue trocar uma ideia ao vivo, se olhando ali, trocando qualquer tipo de informação que vocês necessitem, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo carinho. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo e amanhã te espero lá no meu Instagram para a gente trocar mais uma ideia sobre envelopamento. E eu tenho mais um convite para te fazer antes de tu sair. Não te esquece de te inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar, curtir e também viver de envelopamento, que é a nossa missão, levar a galera do Brasil todo e do mundo a um nível altíssimo de mão de obra, onde a gente consiga entender de verdade aquilo que a gente está fazendo e possa fazer com excelência, elevando o nível da mão de obra do envelopamento no Brasil. Vambora? Cola comigo, valeu, até amanhã.